Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bom dia, Fabiana, que está no apoio à sessão. Nós vamos dar início à sessão do dia 18 de março de 2021, às 9 horas, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento. Nós vamos iniciar a partir do item 77 da pauta, recorrente IRMG, relator conselheiro Gustavo Guimarães. A palavra ao relator. Bom dia, colegiado. Peço desculpas pela minha ausência de ontem, acho que todos já sabem qual foi o motivo. Vamos tocar o barco como o presidente pediu. Para começar, o processo de exclusão de simples, por débitos. Cuida de processo em que a área recorrente questiona a sua exclusão do Simples Nacional, declarado por meio do ADE tal, em razão de débitos, ok? Exigíveis. Os efeitos teriam se operado a partir de 1º de janeiro de 2015. As dívidas que teriam dado causa à exclusão teriam recebido os números tais, inscrição de dívida ativa. Sua manifestação de conformidade a contribuinte sustentou em síntese que as duas questões sobre se referiam a cobranças via auto-infração do Ministério do Trabalho de FGTS, incidentes sobre pagamentos realizados a título de vale transporte e vale refeição, contra os quais propôs ação anulatória de débito fiscal. Disso pede o cancelamento do AD. Na DRJ, inicialmente converteu o julgamento em diligência para saber o que tinha acontecido com essa demanda, ao que a PGFN respondeu ter sido proferida sentença julgando improcedente a ação e, no outro giro, que as dívidas discutidas pelo contribuinte eram e continuavam exigíveis. Com base no parecer da PGFN, a turma qual decidiu, então, por não acolher a manifestação de conformidade oposta, mantendo a exclusão. Aí está a emenda. A empresa foi cientificada e interpôs seu recurso, por meio do qual, trazendo os fatos novos, afirmou que o pleito contido na ação ordinária proposta teria sido parcialmente acolhido pelo TRT da 15ª Região, o qual, por sua vez, teria determinado o decote dos valores relativos ao FGTS, objeto dos autos de fração das parcelas relativas a vale de transporte, mantida a outra parcela. Afirma em seguida que a juíza responsável pela condução da execução fiscal de juro brutal, em que essas dívidas estarem sendo cobradas, teria determinado a sua suspensão para que a PGFN promovesse a adequação das CDAs ao comando contido no dispositivo do acordo emanado do TRT. Constituiu-se, além de se comprometer ao pagamento do saldo das dívidas, assim que retificadas as políticas de CDS, sustentou que não possui qualquer outro débito fiscal ou de taxa de qualquer órgão, apenas aguarda a retificação dos valores lançados nos autos anulados para recolher o valor devido, inclusive até o valor depositado como garantia para que o recurso pudesse subir ao tribunal. Pediu ao fim o arquivamento desse processo. Florestais é juntada a manifestação da interessada em que esta pede o deferimento do pedido de contestação de exclusão do Simples Nacional e ato contínuo a extinção do presente processo. Justifica-se a requisição em fatos e documentos agora exibidos que dariam conta da extinção das ações de execução fiscal que tinham por objeto as dívidas que fundamentaram o ADE e ainda a inexistência de quaisquer pendências perante a PGFN e Caixa Econômica. A presidência deste CARF deu à solicitação do SUPRA o tratamento de desistência de recurso, conforme despachos florestais, ao passo que a unidade preparadora determinou o retorno do feito a este órgão para se debruçar apenas sobre as matérias que não teriam sido expressamente abarcadas pela desistência anteriormente mencionada, e esse é o relatório, presidente. Ok, pode ir para o voto. Por ser tempestivo e a parte do despacho da presidência deste CARF, determinando a aplicação dos efeitos tal do RICARF, deve ser integralmente conhecido. Isso porque, como a própria DRF de Limeira atestou, a insurgente nunca pleiteou a desistência desse recurso, mas isso sim, a extinção do processo com o deferimento do pedido de contestação da exclusão do Simples Nacional. Então, por outra razão, a unidade de origem reencaminhou o feito ao CARF para a análise das razões de insurgência da empresa. Não houve objetivamente desistência, assim conhece o recurso. Pode ir? Ok. No mérito, todavia, não obstante o esforço da recorrente, não há, de fato, muito a se dizer. Com efeito, como se extrai dos documentos florestais, a interessada teve ciência do ADE em 22 de novembro de 2014. Nesses termos do artigo 29, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, tinha até o dia 22 de outubro daquele mesmo ano para regularizar as pendências que tinham dado causa à sua exclusão. Enfim. Pelo das informações prestadas pela PGFN, em junho de 2014, foi proferida sentença nos autos da ação declaratória movida pela empresa, julgando integralmente improcedente seu pleito, como já alardeado no próprio relatório que precede esse voto.
A PGFN esclarece mais que, em agosto daquele mesmo ano, a interessada havia interposto recurso voluntário interessado no TRT. Eu acho que o Cleucio caiu. Até que ele está avisando alguma coisa aqui. Né? A conexão dele aqui parece perdida mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir voltar, senão... E tem isso, né, Paulo? Isso aqui é minutos, soma 2 aqui, 2 ali, vamos ver no final do dia. O André também caiu. Esse é o único problema. Na verdade, foi geral em Brasília. Ou pelo menos na região dele. Eles moram na mesma, ali perto um do outro, mas eles caem uma luz lá. Eles são vizinhos. Ela falou aqui, pico de energia, qualquer coisa fica ausente. Mesma coisa então com o Cleucio. Paulo, aqui tem paridade. Não tá... Esse processo aqui... O processo é simples, né? Vamos tocar então esse processo e a gente deixar a ausência momentânea dos dois. Pode ir, Gustavo. Tá. Então, a sentença, pelo que diz a PGFN, a sentença declaratória, julgando integralmente improcedente seu pleito, como já alardeado no próprio relatório que precede este voto. A PGFN esclarece mais. Em agosto daquele mesmo ano, a interessada havia interposto recurso ordinário endereçado no TRT, sendo que este apelo foi só apreciado pelo colegiado do órgão de jurisdição trabalhista em 23 de fevereiro de 2016. Como destacado pela dona da Procuradoria, o recurso ordinário, nos termos do artigo 899 da CLT, não tem efeito suspensivo, de sorte que até a data supra, 23 de fevereiro de 2016, as pendências fiscais havidas pela empresa se encontravam plenamente exigíveis. E o fato do TRT ter reformado em parte a sentença proferida nos autos daquela demanda, em nada modifica essa situação, já que ao menos uma parcela das obrigações lastrear as inscrições em dívida ativa permaneceu incólume. Não por outra razão, a própria empresa confessa ter promovido a quitação do saldo remanescente, ainda que, contudo, apenas após a aprovação do citado acordo. Você vê os documentos por ela trazidos às folhas tais. Em outras palavras, mesmo que parte da dívida que culminou com sua exclusão do Simples tenha sido anulada, à época da emissão do ADE, após o decurso do prazo previsto pelo artigo 29 da Complementação 103, ainda existia pendência não regularizada perante a Fazenda Pública, tipificando, para além de dúvidas razoáveis, a hipótese prevista pelo inciso 5 do caput do artigo 29. Se parece injusto nesse ponto que a recorrente fosse imposto o recolhimento de valores que não seriam integralmente devidos, é inafastável a conclusão de que a empresa devia alguma parte dessas dívidas, sem que tivesse logrado suspender a sua exigibilidade ou mesmo quitá-las dentro do prazo legal. Neste ponto, a lei é objetiva, não dando margem a maiores digressões ou elucubrações de índole metajurídica. Não há, pois, como se acolher as razões propostas pela insurgente, os dispostos a negar provimento ao recurso voluntário. O relator está negando provimento ao recurso, né? Havia pelo menos parte da dívida, com certeza existia. Alguma divergência? Então, por unanimidade de votos, negar provimento. Cleucio, vou registrar sua ausência momentânea, pode ser? Pode ser. Eu não ouvi nada, só até o final do relatório. Não, tranquilo. Assim, como foi você e André também, né? Acho que na mesma região aí, né, de vocês. Deu uma queda de energia aqui. Como era um processo matéria bem simples, tranquila, a gente entendeu que podia continuar o julgamento, tá? Tá bem. Então, unanimidade de votos, registrando a ausência momentânea dos conselheiros André e Cleucio. E aí tem 78 da pauta, recorrente à organização contábil Broto, conselheiro relator Ricardo. O André falou que voltou lá. A gente pode esperar um pouquinho para ver se ela entra. O Ricardo já vai preparando aí. Esperar um pouquinho, né? Está entrando aí. Pronto. E aí deu certo agora, gente. Okay. Pronto aí, André. Pronto, a gente acabou o julgamento do item 77, André, e aí vai começar o item 78 agora, tá? Aí registrou a ausência momentânea de você, sua e do Cleucio, caiu também. Pode seguir, então, Ricardo. Pode seguir, então? 78, tá, André? Bom, é uma exclusão do regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda. Cientificado por edital, em 11 de 11 de 2015, após a devolução do AR, apresentou manifestação de inconformidade em 23 de fevereiro de 2016, alegando em síntese que não recebeu o ato declaratório executivo por AR.
alegando desta forma não ter sido certificada ou notificada da ata de sua exclusão do sistema. A DRF de origem, por meio do despacho decisório, concluiu que o ADE foi encaminhado corretamente por edital, nos termos da legislação de regência, após o AR ter sido devolvido por ausente, sendo que os débitos indicados só foram parcelados em 18 de fevereiro de 2016, após o prazo estabelecido para regularização. Intimada em 16 de março de 2016 pelo AR de folhas 24, a contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade em 15 de abril de 2016, reiterando que não foi regularmente notificada do ADE. O RJ proferiu, então, acordo que decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade por intempestiva. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete suas alegações anteriores. É o relatório aqui. Bom, o recurso é tempestivo, mas não enfrenta o conteúdo decisório da decisão de piso, isto é, o não conhecimento da sua manifestação de inconformidade por intempestiva. Nada obstante, está claro que a instância quo confundiu o objeto da sua análise. Com efeito, a manifestação de inconformidade submetida à sua apreciação foi aquela apresentada em 15 de 4 de 2016, folhas 26 a 29, portanto, antes de expirar o prazo de 30 dias, contados da ciência atestada em 16 de março de 2016, conforme a R de folhas 24, acerca do despacho decisório que negou seu pleito na unidade de origem, folhas 22 e 23. É provável que essa confusão possa ter sido provocada pelo fato de que o ato declaratório executivo, emitido pela unidade de origem, folhas 13 e 14, mencionava em seu artigo 3º o prazo de 30 dias para apresentação de impugnação a ser dirigida ao delegado da Receita Federal de Julgamento, na conformidade ao artigo 39 da Lei Complementar 123. Ocorre que, apesar de sua contestação intempestiva, aquele ato ter sido nominada como manifestação de inconformidade e dirigida ao delegado de julgamento, folhas 2 a 11, sua apreciação se deu pela própria unidade de origem através do já referido despacho decisório. Ao final deste mesmo despacho decisório, consta expressa determinação para que a interessada fosse cientificada da possibilidade de apresentar nova manifestação de conformidade. Veja, se eu reproduzo o trecho que diz isso naquele despacho decisório. E como já anunciado, em relação à apresentação desta última, não houve qualquer intempestividade, ou seja, mesmo que tenha fundamentado sua decisão na eficácia do meio que promoveu a ciência do ADE, o edital, ignorou completamente os subsequentes atos que se sucederam no processo. Diante desse quadro, considero que a DRJ incorreu na hipótese de nulidade por preterição do direito de defesa, conforme o artigo 59, 2 do 7235. Então, eu oriento meu voto no sentido de declarar de ofício a nulidade da decisão de piso por se equivocar acerca da tempestividade da manifestação de conformidade apresentada. Vocês entenderam? Uhum. Tem alguém com o microfone aberto. Está dando uma interferência. Acho que o Gustavo está com o É o microfone Gustavo, eu aberto. acho. É o Gustavo. Eu entendi mais ou menos, Ricardo. Eu não entendi a primeira... Por que a primeira manifestação de conformidade está tempestiva? Isso que eu não... Na verdade, o que aconteceu foi que a primeira manifestação de inconformidade foi apresentada e a unidade de origem julgou através de um despacho decisório. Aí, quando ele apresenta a segunda manifestação de inconformidade, a apreciação da DRJ toma por base a data do ato declaratório, né, da ciência do ato declaratório para apontar o tempo. E aí, eu acredito que ela se equivocou, porque deveria contar da ciência do espaço decisório. Que foi... Ela decidiu o que no primeiro despacho decisório? Que tinha débito? Sim, ela não concordou com a exclusão, ela manteve a exclusão do simples. Manteve a exclusão. Então teve duas manifestações. Exatamente, isso já aconteceu algumas vezes, eu já vi que algumas unidades de origem assumem a contestação inicial do ato de exclusão, fazem algum tipo tomam algum tipo de decisão, e aí reabre o prazo para manifestação de conformidade. Eu acho que o Paulo também já deve ter visto isso algumas vezes. Então, nesse caso, a DRJ se confundiu com esses prazos.
Eu já vi isso, eu acho até curioso esse procedimento de haver esse pré-julgamento pela unidade de origem. Agora, os casos que eu peguei, não aconteceu isso. Alguns sim, ele apresentou de novo, mas a maior parte dos casos ele apresentava uma manifestação, a unidade de origem dizia que não vou deferir, e remitia o processo diretamente para a DRJ. Nem intimava o contratante de nada. Mas agora eles reapreciaram. Né? E você vê que eu até reproduzi o trecho desse despacho decisório, facultando a apresentação de manifestação de conformidade de novo, entendeu? Então, eu acho que tem que contar o prazo a partir desse novo despacho decisório. Sim, eu tenho absoluta certeza. O artigo 77 da IN 1300, tentando abrir aqui. Acho que ainda que não fosse no prazo desse segundo despacho decisório, acho que teria que aceitar, porque a primeira manifestação deveria ir para a DRJ. Foi tempestiva, né? Não, mas a primeira não foi tempestiva, né, aparentemente. A questão é essa, né? Agora, acho que teve isso sim também, mas aí ele apreciou, né? Deixa eu pegar aqui, eu já não me lembro direito dos detalhes. A apreciação acho que supriu, né, a questão da intempestividade, né? Se ele apreciou, né? E depois reabre o direito de defesa. Bom, vamos lá. Gustavo. Presidente, eu acompanho o relator. Andréa? Eu também estou entendendo que, diante da decisão ali da RF de origem, que ele teria direito a ter as razões apreciadas, e acompanho o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Cleucio? Também acompanho, porque acho que a partir dessa segunda manifestação, né, da DRF é que reabriu o direito do contribuinte se defender. Então, acompanho o relator. Sérgio? Agora eu estou vendo aqui, né? Foi certificado pelo edital em 11/11/2015 e apresentou manifestação de conformidade em 23/2/2016, né? Então, realmente a primeira manifestação de conformidade é intempestiva, né? Para a decisão da DRF seria, na verdade, para não ter conhecido, né? Acho que eles resolveram fazer uma revisão de ofício, vamos dizer assim, já que estava intempestiva, né? Eu acho que reabriu o prazo. Não, mas a unidade de origem decidiu que estava intempestivo? Não, simplesmente fez uma revisão e abriu o prazo de novo para... Eu acho complicado, né? Ele supriu, eu acho. Reabriu, né? Eu acompanho o relator. Ok. Fabiana? Também acompanho. Eu acho que se conheceram de algo que estava intempestivo, isso não pode vir em prejuízo do contribuinte. Ok, eu também acompanho o relator, né? Apesar de ser estranho aí o que aconteceu, mas a ciência foi a decisão da DRF, né? Que suscitou isso daí. Então, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher a preliminar de nulidade do acordo de primeiro grau, citada de ofício pelo relator, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira nova decisão, os termos do relatório e voto do relator. Presidente, consequentemente, dar provimento parcial? Pois é, nesse caso aqui eu não sei por que não foi... No caso que aconteceu eu acho que sim. A gente tem decidido assim nesses casos, porque a gente tem que se manifestar o provimento do recurso, ainda que não tenha mérito. Não, a dúvida é só porque assim, não foi algo pedido por ele, né, no recurso. Sim. Mas o resultado termina tudo esse. Foi de ofício, gente. Não, o Ricardo levantou o problema de ofício. Acho que não tem que dar provimento. Sim. Não. Por isso mas que não. Mas e aí, como é que a gente decide o recurso? Eu acho que o dispositivo, uma unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade levantada de ofício pelo relator. E não fala nada do provimento do recurso? Não. Se o pessoal criticar lá no CEPAG, eu me lembro acrescento o provimento parcial. Normalmente, assim, quando a gente acolhe alguma preliminar e tal,
a gente dá provimento parcial, mas no caso aqui foi suscitado de ofício, né? Não foi... Eu, se não me engano, na sessão passada eu suscitei de ofício uma nulidade, eu acho que a gente então eu vou deixar aqui, mas não tenho certeza, assim, eu acho que é o que tem que ser feito em função do recurso, não do mérito. Ok, eu vou deixar aqui entre parênteses e no caso, eu coloco o provimento parcial. Até porque o recurso foi conhecido. Se ele foi conhecido, a gente tem que analisar ele, mesmo que a partir da preliminar de mérito. Acho que a Fabiana tem razão. Tranquilo. Então, item 79, recorrente Gustavo Alfredo e o relator, conselheiro Gustavo Guimarães. Com a palavra, relator. Eu ia tentar fazer um pocket relatório, mas esse processo é um pouquinho mais complicado, então eu vou ler, tá, turma? Quando feito os questionamentos sustentados pela hora recorrente, buscando invalidação do ato declaratório número tal, pelo meio do qual a empresa Gustavo Fux foi excluída do Simples a partir de janeiro de 2009, ante a constatação dos fatos descritos concomitantemente nos incisos 4 e 1 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Se extrai do extenso relatório fiscal juntado a Florestais, fiscalização provocada pelo Ministério Público Federal teria constatado, após profundo procedimento investigativo, que a recorrente e a empresa Cristais Gramados seriam, em verdade, um empreendimento único, com total confusão patrimonial e de gestão. Sim, ante esta unicidade operacional é mais importante. A verificação da interposição de pessoas na constituição da insurgente promoveu-se o somatório dos faturamentos das entidades investidas, quais, já no ano de 2010, extrapolaram os limites previstos pelo regulamento legal do Simples Nacional. Ou, para tanto, a coleta de uma miríade de elementos, em sua maioria voltados para a comprovação da confusão patrimonial ou da unicidade operacional anteriormente aventada, destacando-se, dentre tais, o uso comum pelas preditas empresas de uma mesma razão social, de um mesmo endereço eletrônico, de uma mesma caixa postal. Mas que isso foi apontada a confusão entre os empregados de uma e de outra, há exemplos de notas fiscais emitidas contra a recorrente que foram assinadas por funcionários da Cristais e vice-versa, e entre a própria escrituração contábil, ainda casos de documentos diversos de titularidade de uma empresa, mas emitidos por outra, por exemplo, a existência de notas fiscais emitidas pelo Gustavo, das quais constam dados, endereço, nome de fantasia, etc., relativos a Cristais. Outro giro, quanto ao problema de interposição de pessoas, a acusação fiscal traz evidências de que a própria gestão da insurgente era feita pela sócia da Cristais Gramados, calcando tal conclusão, verbe graça em sentenças condenatórias trabalhistas, cujo relatório apresenta a senhora Irane Sônia Land, sócia administradora da Cristais, como sócia da recorrente. Foram considerados também contratos de locação de estabelecimento do Estado interessada e de uma filial sua, assinada pela já referida senhora Land, além dos próprios depoimentos retirados das demandas trabalhistas referidas anteriormente, em que a senhora Irane e o senhor Telmo de Freitas Gomes, também sócio-gerente da empresa Cristais, figuravam como representantes legais ao autor. Esse breve resumo não faz justiça ao relatório fiscal, que insista se é substancial, mas em certa medida deixa clara a motivação para a prática do ADE ora examinado. Indicada da sua exclusão, a empresa opôs uma impugnação administrativa em que, ao longo de suas 89 páginas, alegou a nulidade do ato de exclusão em razão de pretensos e diversos procedimentos irregulares e formais, como deficiente, descrição de fatos arrolados na omissão da análise, uma alardeada análise parcial, incompleta e infundada de documentos e da situação das empresas, indevida caracterização da unicidade das empresas, indevida exclusão das empresas do Simples Nacional e erros de cálculos e omissões de créditos, os quais, se considerados, zerariam os valores dos autos de infração. Como vocês podem ver, eu estou transcrevendo ipsis literis os argumentos da defesa. Estado a se pronunciar sobre o carro, a DJ de São Paulo decidiu por conforme se está dispositivo da acordo respectivo, dar improcedente a manifestação apresentada pela empresa. Contraditoriamente, contudo, e particularmente pelo que se está desde o final do voto condutor daquele aresto, houve sim uma reforma parcial da ADE, ainda que em pequena monta. Normalmente, além de afastar a exclusão com base nos preceitos do inciso 1 do artigo 29, por entender inexistente a unicidade de operações, a decisão modificou os próprios efeitos da exclusão, que nos termos da ADE perdurariam até o ano de 2021, 31 de dezembro. Em síntese, o relator, que foi acompanhado da unanimidade dos seus pares, retificou a data do ocaso dos efeitos da exclusão para 31 de 2 de 2020. O mais, aquele colegiado, como já dito, manteve a exclusão da empresa do Simples, ainda que, então, somente em decorrência da constatação da interposição de pessoas na construção da empresa. Ou seja, por conta da existência de uma procuração otorgada ainda no início das suas atividades ao senhor Telmo, com poderes gerais amplos,
seja em face das provas trazidas quanto ao exercício efetivo da administração da recorrente pela senhora Irane. A empresa interpôs seu recurso voluntário, em que, desta feita, em 194 páginas, deduziu a nulidade do acordo recorrido por pretensa omissão, reprisando, quanto ao mais, os demais argumentos que já haviam sido apresentados por ocasião de sua defesa. Destaque-se que, no recurso, a empresa repete por 3 vezes cada um dos seus argumentos. Daí a extensão destacada do valor da defesa. O relatório, presidente. Ok, pode ir para o voto. O recurso é tempestivo, no mais, preenche em parte os pressupostos de cabimento. Digo que preenche em parte os requisitos de admissibilidade porque, como se vê de suas razões, a empresa reprisou argumentos já deduzidos em primeira instância, os quais nunca tiveram absolutamente nada a ver com o objeto da lide. O efeito? Quanto às matérias descritas como deficiência na descrição dos fatos arrolados e omissão da análise do período de 04 de 2011 a 2 de 2011 e erros de cálculo das contribuições e emissões de créditos que zerariam a exigência e descaracterizariam a vantagem fiscal, o que pretendeu o contribuinte foi discutir ato de lançamento que não está sendo aqui examinado. A demanda, insista-se, versa tão só sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional, não havendo neste feito qualquer litígio concernente à exigência de tributos. Desde a razão, tomo conhecimento do recurso, exceção feita aos 2 temas acima apontados. Ok. Preliminar de nulidade do acordo recorrido. Em suas razões de insurgência, a contribuinte afirma que o acordo recorrido teria se limitado a reproduzir trechos da representação fiscal emitido juízo parcial e tendencioso da impugnação e, ainda que com novos elementos, mantida a exclusão da empresa, mesmo que tenha considerado equivocada a invocação do motivo descrito no artigo 21 e outro sim retificado o período em que perdurariam os efeitos da retirada da empresa do Simples. A partir daí, então, sustenta que a DRJ teria deixado de se pronunciar sobre os seguintes temas deduzidos em sua defesa. E são eles, aqueles que eu já falei aí no relatório lá em cima, tá, gente? São exatamente os mesmos. Como já apontado no tópico 1 deste voto, tudo que foi afirmado no item 1, A e C, escritos acima, não tem nada a ver com o processo em exame. As alegações de destaques foram erigidas pela recorrente para refutar a acuidade de ato de lançamento de contribuições, algo que refere-se não é objeto de demanda, que se limita à exclusão da empresa do Simples Nacional. Vale lembrar que os vícios que não causarem prejuízo às partes serão tratados como meras irregularidades passíveis de saneamento, conforme o artigo 60 do decreto 7235. Aliás, nada mais fácil positivar o brocado e que só o princípio geral do direito para denuliter sangrifo. Esse passo, se é verdade que sobre os argumentos supramencionados, de fato, a DRJ nada disse, é igualmente acurado se afirmar que sobre eles efetivamente descabia qualquer decisão por se tratar de matérias estranhas à lei. E o fato da decisão recorrida não fazer menção a eles, que seja produzido não admitir, não impõe qualquer nulidade ou arresto, porque, sem sombra de dúvida, semelhante lapso não traz máculas à defesa da empresa. Ora, como já destacado, inclusive no tópico da admissibilidade dirigido pelo relator, as matérias não teriam, de toda forma, que ser conhecidas e a eventual anulação do acordo examinado não modificará essa situação. Portanto, outro sim, a alegada análise parcial, incompleta e infundada de documentos e de situação dos contribuintes. O próprio título incerto pela insurgente em suas razões deixa extremo de dúvidas que houve, sim, análise por parte da autoridade fiscal, ainda que aos olhos da insurgente tal exame tenha sido feito contrariamente aos seus interesses. Essa alegação, assim, não se volta para a validade formal do ADR, tratando do espaço inadvertido a argumento de mérito. Agora, sentado não se tratar de hipótese de nulidade, mas sim de caso de procedência e improcedência do ato de exclusão, está mais que claro que o acordo recorrente se debruçou sobre os elementos coletados pela fiscalização, mais importante, exerceu juízo explícito sobre a sua suficiência. Inclusive, destaque-se, foi por entender e concordar com as razões deduzidas pela insurgente em sua manifestação de conformidade que a turma qual afastou os motivos constantes no inciso 1º do artigo 29 para justificar a exclusão da empresa do Simples. Aí eu reproduzo esse trecho. E notem que, para assim decidir, a turma qual entendeu precisamente, despiciando todo o raciocínio desenvolvido pela auditoria, para tentar caracterizar a predita nulidade de estabelecimentos, afirmando textualmente que a referida exclusão do Simples Nacional não estaria condicionada à caracterização de unicidade de operação econômica entre a contribuinte e Cristais de Gramado Limitada, EPP. Houve sim um exemplo claro e suficiente dos argumentos da empresa, tendo inclusive acolhido parte deles. Quanto à manutenção da exclusão intentada pela turma 4, a simples leitura do voto condutor da decisão recorrida deixa extremo de dúvidas que houve um exame exaustivo dos elementos de prova trazidos ao feito, tratando-se neste espaço de ato decisório suficientemente fundamentado e motivado. Se a forma pela qual a turma qual procedeu à análise dos atos desatende aos anseios da recorrente, por certo, não encerra a nulidade do aresto, como aliás entendendo o Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em relação ao argumento declinado no item 2A da manifestação de inconformidade, Dacil disse, isso foi inclusive acolhido pelo colegiado da primeira instância. Assim, não se vendo quaisquer vícios que possam culminar com a anulação do acordo recorrido, há que se afastar dessa preliminar. Eu vou estar rejeitando a preliminar, que tem relação com o conhecimento parcial, né, que está no tópico anterior. Alguma divergência em relação a isso aí? Não. Ok, então pode prosseguir para o mérito. Quanto ao mérito, a discussão que persiste é uma e apenas uma. A empresa Gustavo Alfredo Foods teria sido constituída por interpostas pessoas a fim de caracterizar a hipótese de exclusão preconizada pelo artigo 29.4 da Lei Complementar 123. Sobre isso, é importante frisar desde logo que são irrelevantes as alegações da contribuinte atinentes à inocorrência de uma factível vantagem tributária observada na conformação da estrutura empresarial descrita pela representação fiscal. A gente afirma que, a partir de 2010, adotou o regime de lucro presumido, que já no ano de 2011, a própria Cristais Gramado não renovou a opção pelo Simples, que comprovaria que uma possível estrutura materialmente única, porventura instituída, não traria benefícios fiscais aos envolvidos. É que a regra encartada no predito artigo 29.4 é objetiva. Se houve evidências de que os sócios que compõem o quadro societário das micro e pequenas empresas eram meros títeres dos proprietários de fato dessas empresas, percebendo ou não vantagens de cunho econômico ou tributário, a exclusão do regime tratado pela Lei Complementar 123 se operará. A ocorrência de fraude fiscal no espaço somente teria alguma importância para os fins de fixação do prazo que alude ao artigo 29, parágrafo 2º. Todavia, como se vê das razões recursais, a interessada nunca se opôs especificamente à aplicação da regra reta, limitando-se a acusar a improcedência do ODE contra a exclusão em si, nada mais. Então, mais e principalmente no que toca aos argumentos trazidos em relação à inconsistência da acusação fiscal, por se lastrearem em provas indiciais, ainda se faz prudente trazer algumas premissas. Aqui, turma, como eu disse em sessões passadas, eu faço aquela minha fundamentação com base até no construtivismo jurídico, que eu não vou ler não, tá? Eu vou direto para o que importa aqui. Teórica. Isso. Foi tédio que eu estava de ficar julgando o processo do Simples e resolvi fazer uma construção mais completa do meu arcabouço argumentativo. Vamos lá, folhas 8, parágrafo 2º. Caso em exame, revolve norma que predispõe seu antecedente de situação em abstrato, não aparenta dificuldades de compreensão. Peraí, eu acho que ainda dá para pular mais. Não, tem que ser... Não, deixa eu ver. Não, pode pular mais, peraí. Não, está no substituto 3.2, na folha 9. Só para esclarecer por que eu faço essa introdução teórica, é só para justificar a possibilidade de se julgar o caso a partir de provas indiciárias, ok? E que o conjunto dessas provas indiciárias é suficiente para se comprovar o fato alegado pela fiscalização. Ô, Gustavo, só faltou citar o professor Paulo de Barros aqui, hein? Paulo Kelsen, mas tudo bem. O caso concreto é as provas produzidas. Que tange as provas coletadas e a sua suficiência para a caracterização da situação prescrita pelo inciso 4º do artigo 29 da Lei Complementar 123, é preciso destacar alguns pontos. A turma acorda destaque fundamentou seu entendimento em 4 elementos trazidos ao longo da fiscalização a saber. A existência de uma procuração otorgada pela recorrente ao senhor Telmo, sócio da empresa Cristais Gramado, juntada a folhas estais, concedendo-lhe amplíssimos poderes para efetivamente a administrar. B. A senhora Geri Adriane Molinetti, não obstante sócia administradora da insurgente, não recebe prolabore desta última, além de ser também empregada da Cristais Gramado. C. A senhora Irane Sônia Land assina os projetos de segurança do trabalho da empresa Gustavo Foods e se apresenta em reclamatórias trabalhistas movidas contra esta última como a sua sócia ou, em alguns casos, como preposta, sendo ela ainda quem assina os contratos e rescisões trabalhistas em nome da contribuinte hora interessada. D. A senhora Irane, não obstante não dispor de poderes otorgados via procurações, movimenta valores em contas bancárias de instituições financeiras, conforme se vê os documentos trazidos às suas instâncias. A insurgente, por sua vez, tenta refutar cada uma dessas constatações, sustentando contra a procuração citada em A,
que esta vigia era tão só até 2004. No outro ponto, afirma que a senhora Geri não recebia prolabore pelo exercício de cargo de gerência na Gustavo Fux, porque já percebia salários na sua empregadora, Cristais Gramado. Por fim, quanto aos apontamentos feitos em C e D acima, não negando o relacionamento familiar e mais a proximidade entre as duas empresas, afirmou que a senhora Landi auxiliou a interessada em momentos de dificuldade financeira e de causa administrativa que se seguiram ao seu despejo do imóvel em que estava instalada a sua sede. Só para esclarecer, a senhora Landi seria mãe do senhor Gustavo. Okay? Muito bem. No que toca à procuração otorgada ao senhor Telmo, sócio administrador da Cristais Gramado, que se traz do contrato social de florestais, ainda que o aludido instrumento tivesse realmente perdido a sua validade ante a alteração da forma societária da insurgente, que passou de firma individual para a sociedade de responsabilidade limitada, é fato que ela foi otorgada em julho de 2004, um mês após o início das atividades da insurgente, como se vê no documento do requerimento de empresário trazido à Florestais. Neste passo, vale a insistência de que a acusação que permanece aqui é a constituição de empresa por interpostas pessoas, ou seja, a abertura de uma entidade de fins comerciais, das quais constem de seus atos constitutivos apenas, formalmente, pessoa que não detém o seu efetivo comando. Como cirurgicamente apontado pelo doutor relator do acordo recorrido, claro que no trato negocial é comum um instrumento de mandato, não sendo, entretanto, o alcance do particular instrumento que se cuida. Ora, pelo que se vê da Procuração de Florestais, o senhor Telmo, no primeiro mês subsequente ao início das atividades da hora recorrente, tinha poderes amplos e limitados para fazer tudo o que uma empresa precisa no seu dia a dia, desde a compra e venda de mercadorias, a assinatura de contratos, movimentação de contas bancárias, assunção de compromissos, contratação e emissão de funcionários, além de tantos outros. Em outras palavras, a empresa foi constituída por quem logo de cara não possuía suas regras. De outra sorte, em relação à senhora Geri, as justificativas apresentadas pela recorrente são, quando menos, inusitadas. Ora, se a senhora Geri ainda mantinha para com a empresa Cristais Gramado uma relação de emprego, recebendo, portanto, dela salário, significa dizer que não precisa ser remunerado pelo seu empenho na Gustavo Fux. Opa, tem um X aqui que não tinha nada para ter. Em decorrência de seu cargo de gerência. Salvo, é claro, se esta gerência nunca foi exercida, o que por tudo que está sendo e será ainda mais exposto é o caso dos autos. Finalmente, quanto à senhora Landi, a falta de faticidade dos argumentos deduzidos pelo contribuinte é tão ou mais palpável que aqueles deduzidos quanto às constatações anteriores. Se realmente a empresa passou por dificuldades administrativas e financeiras, que inclusive culminaram com a perda de sua sede, é razoável que o seu sócio busque auxílios que está junto a seus familiares e conhecidos. Mas o que se comprova pelos elementos destacados, principalmente pelo acordo recorrido, é que a senhora Landi não deu apenas uma mãozinha ao recorrente. Ela inadvertidamente dirigiu em sua plenitude a contribuinte, exercendo assim como fez o senhor Telmo, que sai enquanto perdurar os poderes descritos na Procuração de Florestais, a sua gerência. A senhora Landi, diga-se, representava judicialmente a insurgente, movimentava suas contas bancárias, contratava e demitia funcionários, e tudo mais já apontado no próprio acordo recorrido. Aí está o trecho do acordo. Mas mais que isso, o contrato de locação apresentado a Florestais e seguintes dá conta de que a senhora Irane Landi já representava e assinava pela Gustavo Fux desde a sua criação. Tal contrato, diga-se, teve por objeto a locação de imóveis situado na Avenida Borges de Medeiros, que viria a ser precisamente a sede da empresa Gustavo Alfredo Fux, constituída por transformação em 2009. Só que este contrato de locação foi assinado em 2004. Vale repisar que cada um dos elementos acima, quando tomados isoladamente, conformam, quando muito, um indício desprovido de força suficiente à formação de convencimento. Quando, entretanto, tais elementos são conjugados e mais contrapostos pelos argumentos trazidos pela autoridade fiscal, pela DRJ e pela própria recorrente, alcançam uma robustez quase inafastável, mas que isso, ao contextualizá-los a partir também da realidade descortinada pela douta auditoria, que dava conta da relação de cumplicidade e interdependência entre as duas empresas, tais elementos alcançam o status de certeza. A verdade é que, ao longo deste voto, tentou-se demonstrar a admissibilidade das provas judiciárias para a implementação das consequências de natureza sancionadora. Nessa esteira, é verdade que os elementos trazidos, vale a insistência, quando examinados separadamente, não têm força probante, necessária a convalidação das conclusões adotadas pela fiscalização e pelo acordo recorrido. Todavia, considerá-los conjuntamente e mais submetê-los ao diálogo travado no curso deste processo, diálogo este fincado nas premissas trazidas no tópico 3 contra o supra,
As constatações feitas pela auditoria e destacadas pela DRJ se tornam provas quase inexpugnáveis da justificação da hipótese da exclusão tratada pelo 29.4. É claro que a recorrente foi pelos elementos trazidos ao feito e não contrapostos de forma eficaz, constituído por pessoas que não exerciam de fato o seu comando, que impõe a manutenção, tanto do ADE como da decisão ora recorrida. O disposto, voto para afastar a preliminar de nulidade no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. O voto do relator, alguma discordância? A gente pode votar. Ok, então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao citado recurso nos termos do relatório e voto do relator. Ok? Item 80, recorrente TPC Transportes, relator, conselheiro Ricardo Marozzi. Pode começar, Ricardo. Ok, vamos lá. Bom, é mais uma exclusão do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2009, em virtude de débitos com exigibilidade suspensa. O débito gerador do ADS se encontra na PGFN, no valor de 147 mil aproximadamente. Contestação alegando que o único débito está, em sua maioria, garantido por penhora de bens e com oferecimento de reforço de penhora do restante do valor, apenas aguardando a manifestação da Fazenda Nacional para a realização de penhora para a garantia do restante da dívida. O DRJ, entretanto, não acolheu, dizendo que com o débito não foi regularizado, como o débito não foi regularizado dentro do prazo, mantém-se a exclusão. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que o reforço da penhora foi efetivado em 4 de junho de 2009, conforme comprovam termo e certidão anexa. Argumenta que não pode ser penalizada pela morosidade da Justiça, já que ofereceu o reforço, tão logo tomou conhecimento de que a penhora, então realizada, não garantia a execução. É o relatório. Posso seguir? Ok, pode seguir. A não ser que alguém queira... Eu acho que você vai esclarecer melhor, né, essas datas. Com certeza. Com certeza. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo fato de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, na conformidade do que prevê o inciso 5º do artigo 17, combinado com o inciso 1 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Reproduzo aí. O parágrafo 2º do artigo 31 da mesma Lei Complementar é absolutamente claro quanto ao prazo de 30 dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no referido inciso 5º do artigo 17, também reproduzo. Pelo que se extrai dos autos, num primeiro momento, a interessada havia oferecido bens à penhora, no valor de R$ 134 mil, que foram insuficientes para garantir a totalidade da dívida que motivou o ato de exclusão do regime. Conforme trata em seu próprio recurso, providenciou o reforço para garantir a parte remanescente somente depois de tomar conhecimento de que a penhora então realizada não garantia a execução. De fato, os documentos juntados com o recurso comprovam que houve o processamento da garantia adicional de um veículo, um Ford F1000, avaliado em R$ 30 mil, que aparentemente cobriria o total da dívida, já que o valor atualizado pela PGFN em 19 de fevereiro de 2009 já estava em R$ 154.045, conforme folhas 40. Conforme comprova a petição de folhas 20 a 22, em 18 de setembro de 2008, a interessada já havia requerido o oferecimento daquele reforço ao juízo que processava a execução fiscal, dentro, portanto, dos 30 dias previstos na lei, se considerarmos que o ato declaratório da exclusão foi lavrado em 22 de 8 de 2008, conforme folhas 11. Assim, houve a iniciativa tempestiva da contribuinte no sentido de promover a suspensão da exigibilidade do débito que motivou sua exclusão do regime. Apenas a conclusão do processamento do seu pedido na Justiça é que extrapolou aquele prazo. Entendo que exigir a conclusão desse processamento como marco temporal da regularização estaria absolutamente fora do controle das ações da interessada. Decisivamente, não seria esta a intenção do comando legal sintonizado com as ideias de tratamento diferenciado e favorecido determinado pelo artigo 146.3d da Constituição. Deve-se, assim, dar guarida à pretensão recursal e oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. O relator está dando provimento ao recurso. Alguém quer citar algum debate?
Essa questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela penhora, isso é pacífico na tua? Ela dá certidão positiva com efeito negativo, nos termos 206, salvo engano, do CTN. Eu acho que sim. A penhora não é objetivamente uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do 151. Não está lá. Mas e aí é pela experiência pessoal mesmo. Quando havia penhora, a gente conseguia certidão negativa, que é certidão negativa para todos os fins, né? O débito aparece suspenso, inclusive, no ICAC. Eu não me lembro da gente ter enfrentado isso, Sérgio, eu não me lembro, mas é o que o Gustavo falou, está no 206, ele tem direito à certidão negativa com a penhora, então assim, o efeito é o mesmo, ele consegue participar de licitação e ele não vai conseguir manter... O problema todo aqui me parece mais grave, não é nem aí, Flavinho. O problema é, essa certidão negativa ele só conseguiria após o despacho do juiz determinando a constrição dos bens e considerando seguro o juízo. Até lá, ela é exigível. Esse é um problema. Agora, eu posso trazer um paralelo. Por exemplo, tiveram casos que eu não consegui chegar a uma conclusão. Tiveram casos que a gente analisou aqui, eu particularmente, em que o contribuinte formaliza o parcelamento, mas ele é consolidado depois. E aí? Eu considerei regularizado. Ele formalizou o parcelamento, pagou a primeira parcela. Tudo bem que no caso do parcelamento você tem um dispositivo normativo explícito falando, olha, vai considerar formalizado o parcelamento com o pagamento fundamental. Aqui é um pouco diferente. Pô, é uma questão estranha, né? É difícil mesmo. Porque também o contribuinte fica de mãos e pés atados. Se ele não tem dinheiro, ele só tem bens para garantia do juízo, ele só vai ter a suspensão da exigibilidade nesse ponto. Acho que isso é polêmico. Eu fiz a pesquisa aqui, apareceu aqui uma notícia. Posso mandar o link para vocês depois. O STJ, penhora execução fiscal, não suspende o crédito tributário. O STJ analisou uma questão interessante que afeta os devedores que sofrem de processos de execução fiscal. Segundo acordo relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, a penhora e a execução fiscal não configura hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mas são somente hipótese de suspensão da execução fiscal. Em outras palavras, a efetivação da penhora é uma garantia da execução fiscal e pressuposto para o ajuizamento dos embargos pelo executado. Além disso, autoriza a expedição de decisão positiva com efeito negativo, artigo 206 do CTN, no que concerne aos débitos pertinentes. E por aí vai. Contraditório, né? É contraditória a decisão do STJ. O momento processual seria outro, né, na verdade. Acho que pela questão aí. Mandar o link para o grupo. O momento da execução lá. O que a penhora tem efeitos em relação à execução dos débitos. E tem mais um detalhe aí, tá? Que depois daquelas alterações que vieram, inclusive no CTC antigo mesmo, antes os embargos eram opostos e tinham efeito suspensivo automático. Muito se discutiu no âmbito tributário, com a reforma do CPC, se aquela história, porque no CPC os embargos perderam esse efeito suspensivo. Você tinha que pleitear explicitamente ao juízo da execução a concessão de efeitos suspensivos. Muito se discutiu se aplicaria à execução fiscal que é regrado pela Lei 6.830, desculpa. E, se eu bem me lembre, o que ficou definido é que sim, isso se aplica à execução fiscal. Então, além de tudo, além do oferecimento do bem em garantia, tinha que haver uma manifestação explícita do juiz, dando aos embargos efeito suspensivo. Então, assim, ainda que a parte tenha se socorrido de meios para tentar regularizar a pendência, o fato é que há um par e passo procedimental para que isso seja concretizado. Não só o juiz tem que considerar seguro o juízo da execução, como ele também tem que dar efeitos suspensivos aos embargos, e esse pedido tem um caráter quase que cautelar. Então, assim, porque você tem que justificar o risco de lesão suficiente a suspender os efeitos dos embargos.
Da execução. Fabiana primeiro, depois Cleuso, depois Flávio. Complementando isso que o Gustavo está falando, na verdade, a Lei 6830 nunca previu efeito suspensivo aos embargos. Eu já dei aula sobre isso, os alunos não conseguiam acompanhar essa confusão que quem criou, na verdade, depois foi o STJ. Isso foi algo que se aceitou muito pacificamente na jurisprudência, o fato de que a interposição dos embargos suspendia a execução. E a gente tem uma série de lacunas aí nessa matéria. Eu fiquei muito confortável, muito feliz com a decisão que o Ricardo construiu, porque se não deixa as pessoas completamente amarradas, esperando um despacho do juiz que suspenda uma execução fiscal. E, de fato, o contribuinte não pode ser prejudicado, porque ele já colocou o patrimônio dele à disposição para tentar resolver uma questão que depende unicamente de uma burocracia. Então, eu achei excelente, Ricardo, parabéns, fiquei muito feliz com a construção que fizeste aqui. Acho que a gente tem que ir sanando e comatando essas falhas que são muito, muito danosas, eu acho, tanto no processo quanto na vida empresarial, assim, é muito surreal o que a gente tem nessa questão de embargos, de penhora, de oferecimento de bens, porque a legislação é falha e a construção jurisprudencial piorou a situação. Quando a STJ reinterpretou o 739 do antigo CPC, ele criou um problema muito maior, porque a gente já tinha um entendimento de que a simples interposição dos embargos suspendia a execução, ainda que não estivesse previsto na 6830. Então, eu acho que o Ricardo está de parabéns, eu fico bastante confortável com essa solução. Ok, obrigado. Cleuso. Bom, eu particularmente até acho que já manifestei isso uma vez aqui numa discussão, até que certo ponto informal na turma, que essa orientação do STJ eu particularmente não concordo, porque a garantia do juízo na execução, a meu ver, suspende a execução. Então, e tem essa discussão que precisaria o juiz dar um despacho na execução fiscal, suspendendo a execução fiscal, apesar da garantia do juízo. Acho que isso é contra a disposição literal do artigo 9º da Lei 6830. Mas isso acho que é uma outra questão. Agora, eu realmente não me lembro de nós termos enfrentado esse caso aí que o Ricardo trouxe, né, para o nosso debate, para o nosso conhecimento. E isso me lembra muito quando o artigo 174 do CTN tinha aquela previsão de que a interrupção da prescrição da execução fiscal se dava com a citação do devedor. E o que acontecia? A Fazenda, às vezes, não conseguia citar o devedor, porque nós sabemos que em processo de execução fiscal, isso pode ter uma série de intercorrências, o devedor que se esconde do oficial de justiça, muda de endereço, e com isso a Fazenda era prejudicada, né? Porque até a citação poderia dar o prazo de prescrição da execução fiscal. E aí a legislação foi alterada pela lei complementar, acho que 104 ou 105, uma dessas, para estabelecer que a interrupção se daria com o despacho do juiz determinando a situação. Então, parece que é muito semelhante ao que o Ricardo construiu aqui, mas agora no sentido inverso, né, na proteção do contribuinte, porque realmente ele fica refém, ele cumpriu a parte dele, ele ofereceu o reforço de penhora. Agora, a justiça demora para processar isso de uma maneira formal. E, nesse período, o contribuinte não tem realmente o que fazer, né? Ele está naquela situação que é um limbo, né? Mesmo que ele pedisse a certidão com base no 206, ele ia ter certidão positiva, né? Porque não teve ainda o despacho do juiz deferindo o reforço da penhora. Então, eu também me junto ao que disse a Fabiana para parabenizar o Ricardo pela construção do voto muito bem feita, e já antecipo, presidente, que concordo inteiramente com a solução. Flávio? Presidente, falar mais do mesmo aqui, mas assim, o que importa para mim nesse caso, e o Ricardo muito bem o construiu, é a intenção do contribuinte. Ele diligenciou, ele regularizou os débitos, ou pelo menos exerceu o direito dele de discutir esses débitos no judiciário e trouxe garantias para o pagamento desse débito, caso ele não tenha êxito nessa discussão judicial. Então, acho que está bem construído. Enfim, em que pese existir essa diferenciação lá no 206 entre suspensão de exigibilidade, garantia do juízo, toda essa controvérsia trazida pelo STJ, muito bem colocada aí pelo Cleuso
e pela Fabiana, mas, enfim, acho que aqui o que a gente tem que verificar é a regularização do débito. De alguma forma, o contribuinte foi diligente, regularizou, garantindo o juízo. Então, assim, só ratificando mesmo o que foi falado. Eu acho que há duas questões aí envolvidas, né? A primeira é se a penhora equivale à suspensão da exigibilidade, né, que é o que é requerido lá para a exclusão do simples, e segundo, se o fato de aguardar uma decisão judicial acolhendo o reforço da penhora é relevante ou não, bastaria então tem esses dois aspectos envolvidos. Ok, podemos partir para a votação? Então, Gustavo. Presidente, complicado, viu? Eu concordo com o seguinte, que nós temos que lembrar o seguinte, penhora não é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, isso é fato. Não está no 151. E mais que isso, tem que aguardar, não é justo que o contribuinte fique nas mãos do judiciário para decidir. Ok, mas isso vai acontecer em qualquer situação, inclusive na hipótese de mandado de segurança ou pedido de liminar. Eu ainda dependo de uma decisão do juiz para suspender a exigibilidade. Aqui é a mesma coisa, eu estou oferecendo um bem em garantia, como eu disse, certo ou errado, é assim que o judiciário está procedendo, então dependo de um despacho do juiz, não só garantindo o juízo, mas inclusive emprestando efeitos suspensivos aos embargos. Isso está acontecendo, não é uma coisa que eu estou inventando, né? Isso foi estendido à execução e não era como a Fabiana bem colocou. Então, assim, é complicado, porque mas o contribuinte, tudo bem, mas o contribuinte deve, ele tem uma dívida em aberto, ele vai discutir no judiciário, tudo bem, mas a premissa, se há uma urgência, ele tem que se socorrer dos meios possíveis para tentar agilizar. Eu fico desconfortável em admitir, porque nesse caso, nessa situação em que ele está para ter o despacho favorável, ele não tem nem a certidão positiva para efeito negativo. Então, assim, é igual aqueles casos que a gente já julgou, em que o contribuinte chega no limite do dia para optar pelo simples, tenta parcelar, não consegue, por um problema burocrático qualquer, e vai conseguir parcelar isso lá na frente. Ok, a gente reconhece o esforço do contribuinte, mas a lei, no caso aqui, ela é objetiva. Você tem que regularizar a pendência até dia 30. Fico com pena, porque provavelmente diversos desses contribuintes são pequenos, as dívidas às vezes surgem por razões outras que não vem ao caso discutir, mas isso é fato, a lei é objetiva nesse caso, eu não consigo realmente fugir. Eu peço ver ao relator, concordo com as razões de justiça até aqui, mas até por força do princípio da legalidade, até aqui ele não tem, aquele momento ele não tinha uma certidão positiva com efeito negativo. Isso não estava com a exigibilidade suspensa. E assim eu vou votar por divergir aqui. Eu vou divergir, presidente. Então, conselheiro Ricardo, abre a divergência. Conselheiro Flávio. É André, presidente. E você falou que o conselheiro Ricardo abre a divergência. André. Nesse caso aqui, pelos fatos, ele entrou com esse pedido de penhora dentro do prazo de 30 dias. Parece que teve um caso que eu relatei na sessão passada, que era a questão do arquivamento na junta comercial, que a decisão foi bem posterior, mas existia um dispositivo legal que previa, que retroagia, né, para a data do arquivamento. Esse caso, parece que a lei é silente, não existe esse dispositivo nem para sim, nem para não. Como ele entrou dentro do prazo de 30 dias, eu vou acompanhar o Ricardo por conta da construção que ele fez. Então, acompanho o relator. Obrigado. Flávio, agora sim. Presidente, pelo que eu já expus, eu acompanho o relator. Ok, Cleuson. Também, presidente, já havia adiantado, né? Acho que o voto está muito bem construído, tem uma lógica, e eu até ressaltaria o que o Ricardo falou no final, quando ele invoca o artigo 146.3, letra D da Constituição, em que pese não seja a nossa função interpretar a Constituição, longe disso, mas é evidente que ela dá uma diretriz, né? Então, nessa questão aí de que no momento em que o contribuinte fez lá o pedido do
do reforço de penhora não estava a exigibilidade suspensa, mas é isso, ele se esforçou para fazê-lo e depois conseguiu. Então, parece-me que aí a norma constitucional impera sobre o dispositivo legal da lei do Simples, tem que ser uma interpretação aqui conjunta, né? Então, com esses argumentos, eu acompanho integralmente o voto do relator e aproveito para parabenizá-lo novamente pela decisão muito bem feita, né? Criativamente bem feita. Ok, obrigado. Sérgio. Eu entendo que a construção do raciocínio do Ricardo está perfeita. Eu pensaria da mesma forma, até em relação a parcelamentos que já fiz decisões nesse sentido também, parcelamento que não foi processado, mas o pagamento que efetivo o parcelamento da primeira parcela foi feito. Agora, essa questão da penhora, suspender a exigibilidade necessariamente, isso aí eu queria ressalvar a possibilidade de eu mudar de posição mais à frente, me aprofundar no assunto, mas até por coerência com decisões anteriores, eu acho que eu vou precisar divergir. Então, eu negaria o provimento. Fabiana. Eu acompanho o relator. Eu vou também pedir para vencer o Ricardo, entendo a construção dele, né, também entendo esse paralelo que ele faz com alguns casos em que nós entendemos que havia providências que não estavam na alçada do contribuinte, mas eu acompanho integralmente o que o Gustavo falou, né, então acompanho a divergência. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Gustavo, Sérgio e Paulo, que negavam provimento ao recurso. Ok? Continuamos. Vou dizer mais. Okay. Então, item 81, recorrente Fazenda Nacional, recurso de ofício, né? Interessado Cooperativo dos Produtores de Algodão do Cerrado. O relator é o conselheiro Cleucio. Vamos começar. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é um recurso de ofício, né? E esse caso aqui, presidente, o Sérgio não estava no colegiado ainda, mas não sei se todos se lembram, ele saiu de pauta por conta daquela questão da alçada, né, para os julgamentos virtuais, e depois retornou. Está retornando agora, porque ele está dentro da alçada, né? Mas tem que ler o relatório e tudo mais, né? Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão da RJ. Acho que isso é Ribeirão. Sempre essas siglas me confundem. Isso é Ribeirão Preto, né? Acho que é Ribeirão Preto, isso. Ribeirão Preto, que eu nem sei por que eu falo isso no relatório, toda vez só para me atrapalhar, né? Mas enfim, Ribeirão Preto reduziu a multa agravada de 112,5% para 75%. Em síntese, o caso versa sobre o auto de infração lavrado contra a interessada indicada acima. De acordo com o TVF de Folhas, verificou-se que o contribuinte escriturou nos seus registros contábeis e fiscais diversas notas fiscais de compras na conta contábil mercadorias, entre aspas, apropriando-se dos seus valores respectivos no custo das mercadorias quando da apuração do lucro real trimestral. Para tanto, a fiscalização intimou a contribuinte para a apresentação de diversos documentos contábeis e fiscais, os quais foram entregues pela empresa dentro dos prazos fixados. No entanto, com relação ao objeto específico da autuação, qual seja a prova do pagamento das notas fiscais que foram apropriadas na apuração do lucro real, como custo das mercadorias comercializadas pela cooperativa, a contribuinte não atendeu à intimação. Apesar dessa omissão, a autoridade fiscal conseguiu glosar as notas fiscais que foram apropriadas, com base nas demais documentações fiscais entregues pela entidade.
A auditoria fiscal resultou na lavratura do auto de infração de folhas, no montante total de R$ 25.462.490, sendo que deste total, R$ 8.428.045 corresponderam à multa, cuja redução para 75% constitui objeto do presente recurso de ofício. A empresa impugnou o lançamento de ofício, sustentando preliminares de nulidade e a improcedência da determinação do crédito tributário. No tocante à multa, fez diversas considerações sobre supostos efeitos confiscatórios, o que violaria a Constituição Federal, citando diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. A DRJ manteve a autuação fiscal com relação ao crédito tributário de RPJ e CSE. No que tange ao agravamento da multa para 112,5%, entendeu a decisão recorrida que a entidade contribuiu com a entrega da documentação fiscal e contábil, o que afastaria a incidência do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 9430 de 96. Em razão do montante da multa superior a R$ 2,5 milhões, a DRJ recorreu de ofício, nos termos do artigo 34 do Decreto 7235 de 72, combinado com a portaria Ministério da Fazenda, número 63 de 2017. Não houve interposição de recurso voluntário. Conforme documento de folhas 498, o crédito tributário constituído neste processo foi transposto para o processo administrativo de final 16. E é o relatório, presidente. Ok, pode passar para o voto. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, pois, de acordo com o artigo 34 do Decreto 7235 de 72, estão sujeitas a recurso de ofício às decisões de primeira instância que desonerem o contribuinte de crédito tributário ou de multa em valores superiores ao definido pelo ministro da Fazenda. Portaria 63 definiu o valor de alçada para a remessa de ofício em R$ 2,5 milhões, reproduz aqui o dispositivo pertinente. A multa agravada, que constitui objeto do presente processo, foi lançada no valor de R$ 8.428.000, acima, portanto, do limite mínimo de alçada para o recurso de ofício. Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Pode por mérito? Vou prosseguir. Conforme se observa do relatório, a DRJ recorrente reduziu o montante da multa agravada prevista no artigo 44, parágrafo 2º da Lei 9430, de 112,5% para 75%. Conforme a decisão, os motivos para a mencionada redução foi que o caso dos autos não se enquadra na interpretação adequada do dispositivo legal mencionado. Isso porque na presente lide, a empresa colaborou com a fiscalização, entregando diversos documentos fiscais que, inclusive, serviram de base para a autuação. Nesse sentido, argumentou a decisão de primeira instância. Precisa ler, presidente, essa parte aqui? Ela está entendendo que, como teve colaboração por parte do contribuinte, era o caso de... Só sintetizando aí, eu acho que ele entregou parte da documentação para a qual ele foi intimada e alguma outra parte não. É isso? Presidente, eu acho que a parte final do acordo aí, grifado, é suficiente. Hein, Cléo? Tá bom, eu acho que sim, né? Vamos lá, boa ideia. Vamos lá. Vamos ler aqui a parte, então, grifada, que é o cerne, né? Não se vislumbra, no caso, a hipótese de agravamento da penalidade por falta de atendimento às intimações, justamente porque, com base nas informações e documentação disponibilizada pela contribuinte, a fiscalização foi capaz de proceder ao lançamento de ofício mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a aplicação da penalidade cabível. A multa de ofício exigida deve, portanto, ser reduzida ao patamar de 75%, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 44 da Lei 9430. Então, esse é o trecho principal, né, da decisão da primeira instância e que foi o motivo da redução da multa. Agora, digo eu, acrescenta-se a esses argumentos o fato de que foi com base na escrita fiscal entregue pelo contribuinte que a fiscalização conseguiu glosar o valor das notas fiscais cujos pagamentos não foram comprovados.
Por outro lado, é possível se supor que o contribuinte não possuía as notas fiscais objeto da autuação e nem os respectivos pagamentos. Assim, não teria como cumprir a intimação fiscal, não podendo incidir, obviamente, a hipótese do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 9430 de 96, que pressupõe a possibilidade material de cumprimento da intimação. Concluo, portanto, diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ no ponto recorrido. Ok, então, conselheiro, o relator está negando provimento ao recurso de ofício. Alguma consideração que alguém quer fazer? Eu estava lendo aqui rapidamente o termo. São duas intimações, né, na verdade, que o auditor fiscal afirma que não foram respondidas. Né? O termo de intimação de 22 de janeiro e uma reintimação no dia 10 de fevereiro. Aparentemente seriam essas duas intimações aí que teriam motivado o agravamento da multa. Ricardo. Pelo pouco que eu olhei aqui, não atendimento da intimação resultou, né, como consequência, o arbitramento não, a glosa, né, das despesas. Então, esse é o caso em que a gente realmente afasta. Eu particularmente, concordo com o afastamento dessa multa, e também não me parece que houve argumentação diferente disso na própria acusação. Ok. Gustavo. Eu acompanho o relator, presidente. André. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Sérgio. Acompanho o relator. Fabiano. Também acompanho. Nesse caso aqui, diferentemente daquele de ontem, né, onde a gente até afastou a multa, eu acho que aqui há a hipótese do agravamento, porque houve duas intimações que não foram atendidas, né, apesar dele ter apresentado outros documentos em outras intimações, mas nessas duas especificamente ele não atendeu. E aí eu acho que vale aquelas considerações que foram feitas ontem, que o não atendimento a essas intimações aí poderiam ocasionar outras consequências em relação à autuação fiscal. Então, eu acho que, nesse caso aqui, eu acho que caberia realmente o agravamento da multa, né, pela visão rápida que eu pude ver aqui. Então, só para manter coerência com o que eu sempre defendi, né, então eu vou divergir aí do relator para dar provimento ao recurso de ofício. Pode ser que eu tenha, então, me equivocado, mas já votei. Não, ainda está em tempo, né? Ainda não foi proclamado o resultado. Mas, assim, eu também estou bem confortável em relação a isso daí, porque meu voto não vai produzir nenhuma alteração, né? Já que, mas pela leitura que eu fiz ali do TVF, eu acho que esses dois termos, eles não foram atendidos integralmente, né? Paulo, eu fico mais confortável em alterar meu voto, então, para as suas considerações. Então, acordo nos membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Sérgio e Paulo, que davam provimento ao recurso. Ok. Continuamos. Item 82, recorrente Platino Trading, conselheiro Ricardo Marozzi. Pode iniciar, Ricardo. Ok, vamos lá. Bom, é um auto de infração no valor de R$717 mil aproximadamente, para a cobrança da multa por atraso de entrega da DCTF do terceiro trimestre do ano calendário de 2003. A DCTF foi entregue em 17 de novembro de 2003, posteriormente, portanto, ao encerramento do prazo legal da entrega ocorrido em 14 de 11 de 2003. Na impugnação,
A empresa informa que ficou impossibilitada de transmitir a declaração pela internet no dia 14/11 de 2003 por problemas técnicos no site da Receita Federal, alheios à sua vontade. Alega denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. Argumenta que é inconstitucional a fixação de penalidades por meio de medida provisória. Contesta a base de cálculo utilizada para a determinação da multa, o valor dos tributos e contribuições devidos informados na DCTF, por não excluir a parcela referente à CID, paga no desembaraço aduaneiro dos combustíveis importados adquiridos para a revenda, em respeito ao regime não cumulativo adotado para a contribuição. Argue o caráter confiscatório da exação. Bom, a DRJ considerou procedente o lançamento porque, entendeu, foi confirmada a apresentação intempestiva da DCTF. Procedente é o auto de infração lavrado para cobrança de multa pelo atraso na entrega da mesma. O Instituto de Denúncia Espontânea não ilide a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento tempestivo da obrigação acessória. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na impugnação. Inova, entretanto, um argumento segundo o qual a base de cálculo da multa teria sido mensurada a partir dos valores informados na DCTF retificadora, apresentada em 1º de julho de 2004, e não na DCTF original, cuja apresentação extemporânea serviu de base para a aferição da temporalidade da conduta. Ademais, contesta ainda o fato de a instância CO ter descartado a sua alegação acerca da impossibilidade de entrega da DCTF no prazo por problemas operacionais de acesso ao site da Receita Federal. Posso prosseguir? Sim. O recurso é tempestivo e preenche requisitos de admissibilidade. Como relatado, a multa foi aplicada porque a contribuinte apresentou em atraso a DCTF referente ao 3º trimestre de 2003. Com efeito, não se contesta o fato de a referida declaração ter sido apresentada em 17/11 de 2003, quando o prazo para sua entrega encerrou-se em 14/11. Assim, não há questionamento quanto ao fundamento do lançamento promovido com base no que dispunha o artigo 7º, parágrafo inciso 2, da Lei 10.426, na sua redação original, reproduzo aí. Como o atraso ocorreu dentro de um mesmo mês, deu-se a incidência da fração de apenas um mês calendário e o percentual aplicado limitou-se aos 2% sobre o montante dos tributos informados na DCTF. Ou seja, mesmo que só tivesse se caracterizado um dia de atraso, a multa aplicada deveria ser a mesma. Os questionamentos fáticos que a recorrente deduz são, então, voltados contra duas situações. A fiscalização tomou como montante dos tributos os valores informados na DCTF retificadora, que totalizaram 71.162.000, aproximadamente, apresentado em 1º de julho de 2004, e não na DCTF original, que só incluía débitos de fonte que totalizavam R$ 6.000,97, cuja apresentação extemporânea serviu de base para a aferição da temporalidade da conduta. E 2, tentou transmitir a declaração na data limite do prazo, uma sexta-feira. Contudo, houve problemas técnicos no acesso ao site da Receita Federal, porém, logo no início do primeiro dia útil, uma segunda-feira, efetuou a transmissão. Que toca ao primeiro questionamento, há que se notar o seu caráter inovador em frontal desacordo com o que prevêem as regras que regulam o processo administrativo fiscal. E aí eu reproduzo aí o artigo 14, 16 e seus parágrafos 17 e 33. Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o artigo 17 acima transcrito, não pode ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na impugnação como tais que consideram-se preclusas. Ainda assim, mesmo que se supere essa objeção com amparo no princípio da verdade material suscitado pela recorrente, deve-se alertar para a jurisprudência que ilumina a matéria no âmbito do CARF. Isto porque o entendimento predominante é no sentido de que a base para a aplicação da referida multa deve recair sobre os tributos efetivamente devidos no período, independentemente daqueles informados na DCTF originalmente apresentada em atraso. É por isso que se admite a redução de tal base se o contribuinte demonstrar equívoco na informação prestada. Esta própria turma julgadora já se posicionou de forma unânime em recente julgado sobre a questão proferido sob a relatoria do conselheiro Paulo. Está aí o caso de maio de 2019. No presente caso, a interessada não discorda dos valores informados na DCTF retificadora, apenas contesta a não inclusão da parcela referente à CID paga no desembaraço aduaneiro dos combustíveis importados adquiridos para revenda. Alega que se deveria respeitar o regime não cumulativo adotado para a contribuição. Ora,
A previsão normativa para que a CID incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seus derivados fosse declarada no DSTF está clara desde a edição normativa número 255 de 2002, que vigia a época dos fatos, e aí eu reproduzo. Portanto, quando a regra que determina a imposição da multa concebe sua base de cálculo no montante dos tributos e contribuições informadas da DCF, não há espaço para digressões especulativas acerca da não cumulatividade dos tributos envolvidos. O que concerne ao segundo questionamento fático, a impossibilidade de transmissão porque teria havido problemas técnicos no site da Receita, para além da questão probatória que a própria recorrente admite ser de difícil comprovação, é de se observar a tentativa estapafúrdia de relacioná-los com a não existência de horário de verão na localidade onde a sede da empresa estava situada. Ora, milhões de contribuintes possuem domicílios situados em regiões que experimentavam a mesma situação. Não há notícias de problema no site da Receita Federal por causa dessa circunstância. E mesmo que isto tenha ocorrido naquela remota tarde de sexta-feira, ainda há o sábado para tentar a transmissão, também considerado dia útil para efeitos de apresentação tempestiva de declarações, como já decidiu SCARF, e aí reproduz um acordo de 11 de 2007. Deve-se ainda assinalar a displicência de se correr o risco de deixar para cumprir a obrigação acessória nos derradeiros momentos do prazo fixado na norma tributária. Por outro lado, não há espaço também para apreciação de eventuais ofensas a princípios de regras de caráter constitucional, como aqueles deduzidos no recurso, veiculação da redação inicial mediante medida provisória, tipicidade penal, individualização da pena e retroatividade da norma penal, proporcionalidade, razoabilidade e confisco. É que a atuação administrativa deve ser pautada por normas estabelecidas em lei, a competência que está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação, e aí eu reproduzo o artigo 62, súmula 62 do RICARF e súmula CARF número 2. E também o artigo 72 do RICARF, que determina a observância das súmulas. Por oportuno, deve-se ainda registrar que a discussão sobre a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea no caso de multas por atraso na entrega de declarações já está também pacificada, então reproduz a súmula CARF número 49. Então, pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, então o relator está negando provimento ao recurso. Conselheiro Gustavo. Cara, esse mouse faz falta demais. É com o relator, presidente. Andréa. O relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Cleucio. Também acompanha, presidente. Sérgio. Com o relator. Fabiana. Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Querem fazer um intervalozinho? Podemos fazer 5 minutinhos? Tá, então, pedir para a Fabiana do apoio interromper a gravação.